Bem, meus amigos, vamos aqui resolver algumas questões referentes à introdução de álgebra e algumas propriedades de igualdade. Na primeira figura a seguir representa uma balança em equilíbrio. Qual o peso da melancia? Meus amigos, quando uma balança está em equilíbrio, quer dizer que o peso que está no prato esquerdo é igual ao peso que está do lado direito, simulando aí uma igualdade, ok? Então, veja o seguinte, o que nós temos na balança? Nós temos a melancia com um peso de 2 kg do lado esquerdo e um peso de 4 kg junto a um peso de 2 kg do lado direito aí no prato da balança. Então vejam que quando nós temos pesos iguais, se eu retirar esses pesos de 2 kg, a balança permanecerá em equilíbrio, porque eu vou tirar tanto de um lado como do outro. E o que sobra? Sobra que a melancia, do lado esquerdo da balança, vai ter o mesmo peso daquele peso que está no prato direito da balança, que é 4 kg. Então, facilmente a gente pode perceber isso. Logo, a melancia tem 4 kg. Se a gente fosse trabalhar em forma de igualdade, como seria? A gente colocaria uma letra para representar o peso da melancia. No caso, eu vou colocar M. Mais os 2 kg que tinha no prato esquerdo da balança, vai ser igual ao 4 kg, mais os 2 que tinham lá no prato direito da balança. Então, quando a gente trata de igualdade, o que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro lado. O que eu faço no primeiro membro da igualdade, para que a igualdade permaneça válida, eu tenho que fazer no segundo membro. Então, é só pensar o seguinte. Se eu tirar 2 de um lado e do outro, a igualdade permanecerá sendo válida. Então, eu faço isso. Se eu tenho 2 positivo, para eu retirar, eu tenho que fazer a operação inversa. Qual é o inverso da adição? É a subtração. Então, é menos 2 de um lado, menos 2 do outro. Lembrem disso. O que faz de um lado, tem que fazer do outro. Então, esse 2 menos 2 dá 0. 2 menos 2 dá 0. E vai sobrar aquilo que a gente já encontrou. M de um lado vai ser igual ao 4 do outro, encontrando assim o peso da melancia igual a 4 kg. Na segunda figura a seguir representa uma balança em equilíbrio novamente e quer saber agora o peso de cada bolo no pote. Então o que nós temos? Nós temos 4 bolos no pote com um peso igual a 800 gramas. Então como é que a gente faz agora para encontrar um peso unitário aí, um peso de um bolo no pote? Então perceba que 4 bolos no pote pesam 800 gramas. E se eu pegar e trocar esse peso de 800 gramas por 4 pesos de tamanhos iguais, para ficar 4 de um lado e 4 do outro. Então, a forma de fazer isso é trocar esse peso de 800 gramas por 4 pesos menores, cada um medindo a mesma quantidade, pesando a mesma quantidade. Se eu fizer isso, eu estou pegando o 800 e dividindo por 4, que no caso 8 dividido por 4 dá 2, com 2 zeros. Então, 200 gramas será o valor de cada um desses pesos menores. Aí fica fácil agora da gente fazer uma relação entre esses pesos menores e os bolos no pote. Porque se eu tenho 4 bolos no pote, teoricamente com o mesmo peso, e do lado direito nós temos também 4 pesos de mesma massa, basta fazer essa relação, né? Se eu dividir por 4 de um lado e dividir por 4 do outro, é a mesma coisa de eu pegar 4 dividido por 4 dá 1, então sobra um bolo no pote. Vai ser igual, se eu dividir esses 4 pesos em 4 partes, eu vou ter só um peso de 200 gramas. Logo, cada bolo no pote pesará 200 gramas. Professor, preciso ficar desenhando, fazendo essas estratégias para resolver essa questão? Não. Você também pode tratar isso na forma de igualdade. Ou seja, o que a gente já tinha? Eu tinha do lado esquerdo da balança 4 bolos no pote, então é 4, vou chamar de B. Cada um dos bolos do pote representado pela letra B. Então, 4B, 4 bolos no pote, igual a 800 gramas. Então, esse 4B representa o quádruplo do peso de um bolo no pote. Então, para eu saber o de 1, eu tenho que dividir por 4. Como o 4 está multiplicando o B, eu faço a operação inversa. Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, eu divido de um lado e do outro por 4. Novamente, o que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Então, cortando 4 com 4, vai sobrar o quê? Que B é igual
800 dividido por 4 dá 200. Então, cada bolo no pote pesam 200 gramas. Na questão 3 e 4, tratam dos princípios aditivo e multiplicativo de equivalência. De acordo com o princípio aditivo de equivalência, qual número deve ser colocado no lugar do quadradinho aí para que a igualdade se torne verdadeira? Então, primeiramente, o que tem de valores aí? No primeiro membro, nós temos 2 vezes 12 mais 9. E no segundo membro, eu tenho 4 vezes 6 mais alguma coisa aí, mais algum valor que devia estar no quadrado. Então, para isso, eu tenho que saber primeiramente quanto é que é 2 vezes 12, que dá 24. Quanto é 4 vezes 6, que também dá 24. Então, se eu já tenho valores iguais, tanto no primeiro como no segundo membro, o valor que está faltando aqui é justamente o 9, que tem no primeiro membro. Então, resposta letra C. Isso dá uma ideia de que ao adicionar ou subtrair valores em ambos os membros da igualdade, a igualdade permanece sendo verdadeira. Por exemplo, antes eu tinha assim, 2 vezes 12 igual a 4 vezes 6. Nós podemos perceber que essa igualdade é verdadeira porque ambos os produtos dão 24. E quando eu adiciono 9 tanto de um lado como do outro, a igualdade ainda se torna verdadeira, porque vai ficar 24 mais 9 tanto no primeiro como no segundo membro. Na 4, trata-se do princípio multiplicativo. E nós vamos fazer a mesma coisa, tentar achar qual o valor que deve ser colocado no quadradinho. Então vamos lá. 4 mais 13 dá 17. 20 menos 13, coincidentemente, também dá 17. Então, qual o valor que está sendo multiplicado por 17 no primeiro membro? 10. Então, para a igualdade permanecer verdadeira, dentro do quadradinho também tem que ter o 10 para multiplicar o 17 no segundo membro. Então, resposta aí da quarta, letra B. Da mesma forma, pessoal, antes eu tinha 4 mais 13 no primeiro membro e 20 menos 3 no segundo membro. Então, ambos dão 17. Então, a igualdade é verdadeira. E o princípio do multiplicativo nos diz que se eu multiplicar ou dividir ambos os membros por um mesmo valor, a igualdade ainda permanece sendo verdadeira. Nesse caso, se eu multiplicar por 10 de um lado e do outro, a igualdade permaneceu verdadeira, ok? Então, meus amigos, foi só isso. Um grande abraço e até mais.